Então, vamos lá, pessoal. Aula passada, a gente deu início ao estudo de projeto geométrico, né, de vias. A gente falou sobre curvas horizontais circulares e hoje a gente vai falar sobre curvas de transição e curvas verticais, tá? Com relação à parte prática de exercícios, o que eu queria passar para vocês, né, da parte prática, seria das curvas horizontais circulares. Essa parte de curva de transição e curvas verticais, a gente vai estudar mais a parte teórica, porque a parte prática, ela é bem mais longa, mais complexa, e a gente não tem tempo hábil para tratar especificamente sobre isso, porque a gente tem que também abranger toda a parte de pavimentação, que é bem longa. Mas, quem tiver interesse na parte de projeto geométrico, pessoal, eu indico esse livro aqui, que é um livro de capa cinza, tá? O nome dele é Introdução ao Projeto Geométrico de Rodovias, do Xu Han Li, tá? Ele é um livro bem didático. Tudo que eu passei para vocês, tudo que eu ainda vou passar para vocês com relação a projeto geométrico, está contido nesse livro. Ele é um livro bem completo, bem didático, tem exercícios. Eu acho que é uma compra que vale muito a pena para quem quiser, para quem tiver interesse na área de projeto geométrico, tá? É da editora UFSC. Ele não é caro, tá? Ele deve estar aí em torno de R$50, R$60. Ele é um livro bem denso, a gente tem 437 páginas e vai abranger tudo sobre projeto geométrico, vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. Curvas horizontais de transição, pessoal. Então, para a gente começar a entender o porquê de se tratar de curvas horizontais de transição, a gente tem que voltar um pouquinho lá para a física, tá? Também não vou querer que vocês decorem nada, eu quero que vocês entendam o porquê da gente, além de ter as curvas horizontais circulares, da gente também ter as curvas horizontais de transição. Então, pessoal, quando um veículo ele entra numa curva, ele dá origem à força centrífuga, que a intensidade dessa força centrífuga, ela é diretamente proporcional ao peso do veículo e ao quadrado da velocidade, inversamente proporcional ao raio da curva. Então, é aquela fórmula da força centrífuga, que vai ser, então, F, que a força é igual a M vezes V ao quadrado sobre R, né? Sendo R o raio, V a velocidade e M o peso, né, dos veículos. Essa força, chamada de força centrífuga, ela tende a impelir o veículo para fora da curva, né? Considerando a configuração da seção da pista de rolamento em tangente a ser inclinada do centro para o bordo da pista. Então, essa ação física, ela poderia, né, levar o veículo a duas situações indesejáveis, que a gente já vai ver mais para frente. Então, voltando um pouquinho, o que é a força centrífuga, né? A força centrífuga, ela é uma força de inércia que aparece em todos os corpos que estão em movimento curvilíneo, empurrando para fora da curva. Então, é uma força de ação. A reação a essa força é a chamada força centrípeta. E a força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória, ou seja, tem sentido para o centro da curvatura. Então, a centrífuga joga para fora e a centrípeta puxa para dentro, tá? Então, o que essa força, a força centrífuga, vai gerar nos veículos, né? Então, são dois efeitos que não são desejáveis quando a gente trata aí, principalmente de segurança viária, né? Que é o deslizamento ou derrapagem do veículo e o tombamento ou capotamento, né? Então, é premissa de um projeto de engenharia a eliminação de qualquer risco previsível, né? Então, a gente não tem que levar só em consideração
a velocidade do veículo, né, fator humano ou fator veicular. A gente também tem que levar em consideração os fatores de geometria da via, né? A via, ela tem que ser segura também com relação à sua geometria, e não somente a sinalização, tá? Então, por isso que a gente tem que se atentar a esses fatos e o porquê da gente trabalhar com a curva de transição. Então, visando contrabalançar a ação da força centrífuga, evitando deslizamento e tombamento, foi estabelecida, então, a formação de uma inclinação no bordo externo da pista, concordando com outro bordo, provocando, assim, uma ação de força centrípeta, né? Que é a ação no sentido contrário, de modo, então, a estabelecer o equilíbrio entre as forças. Essa inclinação, ela é denominada de superelevação. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que a pista na curva, ela é levemente inclinada, né? Então, essa inclinação, ela vai acontecer do bordo da pista para o centro. Isso aqui, essa leve inclinação, a gente chama de superelevação, tá? Então, a gente imaginando a aplicação da superelevação nas curvas circulares, a gente teria a formação de um degrau ou uma brusca passagem da tangente para a curva, o que é impraticável, né? Então, também não é possível fazer uma gradual e suave alteração da inclinação dentro da curva, porque a força centrífuga, ela passa a agir logo depois do início da curva, logo depois do ponto PC, que a gente estudou na aula passada, com intensidade máxima e igual a exercida em todo o restante da curva. Então, para a gente corrigir essa deficiência das curvas circulares de pequeno raio, foi introduzida na engenharia rodoviária e também na engenharia ferroviária as curvas chamadas curvas de transição, onde então são criadas as curvas intermediárias, concordando tangente e curva de circular, que a gente já vai ver com mais detalhe num croquis, tá? Então, isso garante o desenvolvimento gradual da força centrífuga. E para assim a gente evitar qualquer tipo de acidente, né? Como é que a gente pode definir essas curvas horizontais de transição? Elas são curvas chamadas de curvas compostas, então vocês vão encontrar aí na literatura também como curvas compostas. E ela também pode ser denominada como um segmento de circunferência intercalando dois segmentos de outra curva pré-escolhida. Na prática, a gente aplica a curva de transição para raios pequenos, ou seja, para raios menores do que 614,250, que é aquele valor que a gente viu na aula passada. Curvas circulares, a gente sempre vai tratar de curvas circulares com raio maior do que 614,25. Quando esse raio for menor, a gente vai utilizar as curvas horizontais de transição. Ótimo. Existem algumas formas da gente implantar essa transição. Então, para a introdução de um ramo de espiral, e aqui a gente vai trabalhar com espiral, existem 3 formas da gente implementar essa curva lá em campo, na prática. A gente pode conservar o raio, conservar o centro ou conservar o raio e o centro. Então, o primeiro caso, né, que são as curvas de transição com raio conservado, é mantida a circular, a curva circular base. Então, o raio, ele é mantido constante, mas o centro da curva vai ser deslocado, de forma, então, a permitir a intercalação dos ramos de transição. A gente vai manter o raio e vai trazer a curva um pouquinho mais para cima, digamos assim, para que a gente consiga inserir essa curva de transição junto com a curva circular.
No caso de centro conservado, o centro é mantido e o raio é devidamente alterado. E aí a gente vai ter o mesmo objetivo. E o terceiro caso, ele é adotado somente em situações excepcionais. E aqui, então, esse caso vai consistir no deslocamento das tangentes paralelamente às posições originais, mantendo, então, o centro e também o raio. Essas curvas, elas só são aplicáveis quando a gente não consegue evitar a passagem por um ponto obrigatório, né? Então, isso é definido lá em campo, em projeto. Existem alguns pontos que a gente obrigatoriamente deve passar no traçado da via, seja porque mais para um lado ou para o outro a gente não consegue desmatar, ou tem uma rocha, ou tem alguma interferência que a gente não consegue passar o traçado da via por ali. Então, esse caso de raio centro conservado, ele é usado somente em casos excepcionais. Ok. Quais são os elementos principais da curva de transição, né? Então, aqui a gente vai trabalhar praticamente da mesma forma que trabalhamos com as curvas circulares. A gente só vai ter alguns elementos a mais que vão ser característicos das espirais, que a gente chama. Um ponto importante da gente entender, pessoal, é que a parte circular da nossa curva, ela está contida aqui, entre SC e CS, que a gente já vai ver o que são esses pontos, tá? Então, essa é a parte circular da nossa curva, com um raio pequeno, um raio menor do que 614,25. E essas extensões da curva circular, aqui entre SC e TS, e entre CS e ST, é o que a gente chama da parte espiral da curva. Porque a gente não vai usar um elemento circular. A gente vai utilizar um elemento geométrico espiral para fazer essas curvas de transição. Da mesma forma que a gente tem na curva circular, a gente tem também na curva de transição o PI, né, que é o ponto de interseção, que vai ser o ponto definido pelo cruzamento dos alinhamentos base, ou seja, das tangentes. Aqui temos uma tangente e a outra tangente, então o ponto de encontro entre as duas tangentes, entre os dois alinhamentos, a gente chama de ponto de interseção. Deflexão total da curva, e aqui a gente vai representar por I, vai ser o ângulo formado pelo prolongamento de um alinhamento e o seguinte, dessa deflexão lá na curva circular, ela era dada por θ. Temos também TS, que é o ponto de curva, que vai ser o ponto onde se finaliza a tangente, onde termina a tangente e se inicia o primeiro ramo da espiral. O TS vem da denominação em inglês, né? Então, tangent spiral, ou seja, acabou a tangente, iniciou a espiral, por isso TS. SC aqui é chamado de ponto osculador, que vai ser o ponto onde finaliza o ramo da espiral e inicia o tramo circular. SC também vem lá do inglês de spiral e circle, ou seja, terminou a espiral, iniciou a circular. Da mesma forma, a gente vai ter para o outro lado, só que aí trocando as letras, né? CS, que é o outro ponto osculador, que vai ser o ponto onde termina o tramo circular e começa o próximo ramo espiral, ou seja, circular, termina a circular e inicia a espiral. ST vai ser o ponto de tangente, onde vai terminar o segundo ramo da espiral e iniciar a próxima tangente. Né? Então, S finaliza a espiral e T inicia a tangente. LC vai ser os comprimentos, então, entre TS e SC e entre CS e ST.
vai ser chamado, então, de comprimento total da espiral. Lembrando que essa parte aqui contém a curva circular e o restante é denominada de espiral. Então, a gente vai ter o comprimento das duas espirais. Vai ser o mesmo comprimento. O raio da circular e não da espiral, ok? Então, esse R é o raio da curva circular, que vai corresponder ao raio constante do tramo circular da curva. SC, né, diferente desse SC maiúsculo aqui, a gente vai ter um S maiúsculo e um C minúsculo, vai ser o ângulo central total da espiral. Ou seja, a gente não vai considerar o tramo circular, somente o tramo espiral. Vai corresponder, então, ao ângulo central da espiral entre TS e ST, TS e ST, ou ST ao ponto osculador CS ou SC. Então, são esses ângulos aqui denotados. De forma breve e de forma bem genérica, porque eu não vou tratar a parte de cálculo com vocês, tá? Eu coloquei aqui uma sequência básica de como dar o procedimento de projeto das curvas horizontais de transição, tá? Então, o primeiro passo que a gente deve seguir é o traço das duas tangentes e a representação da interseção daquele ponto PI, devendo então ser calculado o valor da deflexão através dos métodos de cálculo que são os métodos indicados. Depois disso, a gente vai escolher o raio da curva circular mais conveniente, da mesma forma que a gente tratou lá nas curvas horizontais circulares. Vamos verificar a compatibilidade entre a deflexão e o raio. Caso seja necessário, a gente aumenta o raio para ajustar a deflexão, e aí tem equações específicas para isso. Determinamos o comprimento total o ângulo total da espiral, né, o LC. Calculamos também os demais elementos. Para quê? Para que a gente consiga conhecer o comprimento da tangente externa, né, que é o TS. E, por fim, a gente faz o estaqueamento dessa curva. Bem basicamente, né? Então, sobre as curvas horizontais de transição, a parte teórica seria, basicamente, brevemente, isso que eu queria passar para vocês. Agora, a gente vai tratar, então, das curvas verticais. Antes da gente iniciar o estudo, propriamente dito, das curvas verticais, a gente tem que entender a distância de visibilidade. Então, um fator muito importante para a segurança e a eficiência operacional de uma via é a sua capacidade de proporcionar boas condições de visibilidade ao motorista, né? A gente tem algumas limitações de visibilidade, como a mudança de direção e a mudança de declividade, né? Uma curva muito fechada que a gente não consegue visualizar o que está à nossa frente, ou aclives e declives muito acentuados. Então, essas limitações, elas vão depender das condições em planta e também em perfil, para que o motorista possa frear o veículo ante a presença de um obstáculo, né? Então, curvas sem visibilidade, tanto curvas horizontais quanto curvas verticais, são extremamente perigosas. Então, a gente tem que tentar suavizar o máximo possível para evitar acidentes. As distâncias de visibilidade básicas para projetos geométricos são as distâncias de visibilidade de parada e as de ultrapassagem em caso de mão dupla, né? Então, essas distâncias de visibilidade de ultrapassagem, elas são função direta da velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o meu veículo estiver, maior a distância necessária para a frenagem, né? E menor tem que ser o meu tempo de reação. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês de curvas verticais. Esse aqui eu já tinha passado lá na aula anterior, então aqui a gente tem um sobe e desce. E aqui a gente tem uma outra curva vertical. A gente consegue perceber aqui um declive
e logo mais para frente um aclive, né? Então, tudo vai depender das condições do meu terreno. Obviamente, se a gente mantivesse aqui uma linha reta, a gente ia gastar rios de dinheiro com aterro, né? Então, aqui as seções de corte e aterro, elas seriam muito grandes. Lembrando sempre que um projeto geométrico, o melhor projeto geométrico é aquele que consegue obter a menor movimentação de terra, né? Ou pelo menos equivaler ali às seções de corte e aterro. Então, qual que é a definição principal dessas curvas verticais, né? A curva vertical, ela é a denominação na prática da curva adotada no plano vertical longitudinal do projeto geométrico. E a gente pode chamar ela de curva de concordância vertical ou curva vertical de concordância, né? Então, do mesmo modo que ocorre em planta, o projeto de uma estrada com base na diretriz pré-definida em perfil longitudinal, né, o denominado grade, é composto por trechos retos, por trechos retilíneos, que são criteriosamente estudados, que deverão ser concordados por curvas escolhidas e calculadas de forma a evitar choques mecânicos bruscos nos pontos de mudança de inclinação, né? Então, quando a gente tem um aclive e logo passa para um declive, a gente tem que suavizar esses trechos retilíneos a partir de uma curva vertical, né? Um ponto interessante também da gente denotar é que tudo isso vem, né, tanto as curvas horizontais quanto as curvas verticais, elas são calculadas e são projetadas no intuito, então, da gente proporcionar segurança, conforto de operação e uma aparência agradável para o traçado, e no caso de curvas verticais, para uma drenagem adequada, né? Outro ponto de curiosidade para vocês é que o grade de ruas residenciais deve ser o máximo possível em nível. Então, ele tem que ser compatível com as áreas adjacentes, obviamente, né? Para que a gente não forme degraus. Quando necessário, as inclinações das rampas, elas têm que ser inferiores a 15%, observadas, né, as condições de drenagem. Para vias em áreas comerciais e industriais, o projeto em perfil ele tem que ter rampas com inclinações menores do que 8%, porque geralmente em regiões industriais a gente tem muito caminhão, né? Então, a gente também tem que pensar na frenagem dos veículos. Aí sendo uma taxa desejável de 5% de inclinação. E um sistema de drenagem adequado, o grade das vias com meio-fio deve assegurar uma taxa mínima de 0,3%. Então, quanto maior as rampas, né, e mais do que 15%, a gente vai ter que elaborar um sistema um pouco mais complexo de drenagem, né? A gente vai trabalhar com drenagem em escada, escalonada, e aí a gente vai ter que ter bastante movimentação de terra por conta disso. O projeto do eixo de uma estrada considerado em perfil longitudinal, ele é composto por rampas. Essas rampas, elas podem ser ascendentes ou descendentes. E elas devem ser, como já comentamos, concordadas por curvas verticais. As curvas verticais, elas servem para unir de modo confortável e seguro as rampas de aclive, que são as subidas, com as rampas de declive, que são as descidas, e vice-versa. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de perfil, né? Então, aqui é um perfil da nossa rua. Aqui nós conseguimos perceber as cotas do nosso traçado. Então, aqui nós temos um declive, ou seja, uma descida, e um aclive, ou seja, uma subida. E aqui um outro declive. Obviamente, a gente não consegue trafegar com o nosso veículo aqui de forma bruscamente sair de um declive para um aclive. Por isso que a gente utiliza as curvas verticais, para suavizar esse traçado. Tanto para baixo quanto para cima, né? Os trechos retos de grade,
eles são chamados de rampas ou aclives, quando, então, no sentido crescente do estaqueamento, a altura dos pontos vai aumentando. Então, aqui temos um ponto baixo e vai aumentando conforme a gente vai aumentando as estacas. Então, aqui é um aclive ou rampa. Declive ou contrarrampa, a gente vai ter uma inclinação negativa, ou seja, a altura dos pontos vai diminuindo. E os patamares ou trechos em nível é quando o trecho se mantém na horizontal, né? Então, a definição de inclinação nula é uma reta, não é nenhuma subida, nenhuma descida. É um patamar, um trecho em nível, uma reta. Perfeito. Na definição de uma curva de concordância entre dois alinhamentos de grade, e aí visando suavizar os efeitos decorrentes da passagem brusca de uma inclinação para outra, existem vários tipos de curva que podem ser empregados. Então, a gente pode aplicar parábola do segundo grau, a gente pode aplicar curva circular, elipse, parábola cúbica. Então, vários tipos de curvas. Porém, a curva de concordância que melhor se adapta às necessidades práticas de projeto é a parábola de segundo grau. Então, como a configuração de um segmento dessas curvas verticais de grandes raios ela é muito semelhante, né? Ou seja, tecnicamente iria dar na mesma eu utilizar uma parábola de segundo grau, uma curva circular, uma elipse ou uma parábola cúbica, a escolha de qual método utilizar, ela tem que ser calcada na aplicação prática, né? Então, com análise das adequações que são envolvidas e a necessidade de tabelas especiais. Ou seja, a gente sempre vai buscar a simplicidade do cálculo, agregado também à sua aplicabilidade. Então, a curva que mais facilita a vida do projetista vai ser a parábola de segundo grau, tá? E aí a gente tem algumas vantagens da parábola de segundo grau, com relação ao fato da gente conseguir colocar no início e o fim da curva uma estaca inteira ou intermediária aí de 10 ou de 5 metros, o que vai permitir maior precisão na construção da curva no terreno, ou seja, a gente sempre vai iniciar e finalizar numa estaca inteira, e isso é uma propriedade da parábola. A gente não tem necessidade de tabela ou gabarito específico, então a gente pode criar tabelas para curvas convexas em função da visibilidade, facilidade para o desenho da curva, do cálculo da cota, e são equações simples e propriedades adequadas, tá? Uma desvantagem com relação à parábola do segundo grau é o fato da curva parabólica não ser uma curva de transição, ou seja, a gente mantém o raio constante. Para minimizar essa desvantagem, a gente tem que sempre aplicar raios maiores do que 600 metros, porque aqui a gente não consegue aplicar uma curva de transição, digamos assim. Então, a gente tem que sempre a gente sempre vai ter que aplicar um raio maior do que 600 metros, como se fosse uma curva circular. Coloquei algumas propriedades da parábola aqui, isso aqui é geometria analítica, se eu não me engano, tá? Então, é geometria, não quero que vocês saiam decorando propriedade de parábola, mas é mais a título de curiosidade para vocês. Então, a primeira propriedade é que todos os diâmetros de uma parábola são paralelos ao eixo da curva. A segunda propriedade, estabelecendo duas tangentes a uma parábola em função de dois pontos quaisquer e ligando o ponto de encontro dessas tangentes, né, o PI, ao meio da corda que liga os dois pontos, a gente tem definido uma reta que é o diâmetro da curva. A equação da parábola ela é referenciada a um sistema oblíquo de coordenadas que tem origem em um ponto qualquer da curva, sendo então o eixo X a tangente, a curva do ponto considerado, e o eixo Y, o diâmetro da parábola. A parábola divide ao meio o segmento compreendido entre o PI, por dois pontos da curva e o ponto mediano da corda.
pelo ponto de encontro de um diâmetro com a parábola, a gente traçando aí uma paralela à corda, essa paralela vai ser tangente à parábola no mesmo ponto. São algumas propriedades que eu coloquei para vocês aqui, mas também não quero que ninguém saia decorando, tá? Quais são os principais pontos e os principais elementos da parábola? Ou seja, da nossa curva vertical? A gente sempre vai usar as mesmas analogias para os 3 tipos de curva, tá? Ou seja, a gente vai iniciar num PC, só que aqui é um PCV, porque é um ponto de curva vertical, diferentemente do PC, do ponto de curva da curva horizontal circular, tá? Então, aqui a gente vai colocar o V de vertical. O ponto de curva vertical, então, vai ser o ponto de contato onde termina o primeiro trecho de inclinação constante e começa a curva vertical, ou seja, é onde inicia a nossa curva, né? P e V, eu não coloquei aqui, mas ele é o PI, né? Então, ele seria o ponto de encontro do prolongamento dos 2 trechos retos. Ele também pode ser designado como ponto de mudança de grade, ou seja, temos um grade positivo aqui, uma inclinação positiva aqui e uma inclinação negativa do outro lado. O ponto de encontro entre essas 2 inclinações vai ser chamado de ponto de mudança de grade ou ponto de interseção vertical. PTV é o PT, é o mesmo PT que a gente tem lá nas curvas circulares, ou seja, é o ponto de tangência vertical, que é o ponto de contato onde termina a curva vertical e começa o segundo trecho de inclinação constante. L, pessoal, vai ser a corda máxima da parábola, que vai ser, então, a distância entre o PCV e o PTV. A gente não vai ter essa distância aqui em curva. Essa distância, ela é projetada ortogonalmente sobre a referência horizontal, correspondendo, então, ao comprimento da curva vertical. Ou seja, é a projeção da curva e não a curva em si. Quando a gente projeta uma curva no plano horizontal, a gente sempre vai ter uma reta. Isso aí é uma propriedade de geometria, né? Uma propriedade de projeções ortogonais. X e Y aqui são os eixos, né? Então, aqui, pessoal, temos o eixo X e aqui temos o eixo Y, ok? X vai ser a abscissa e Y a ordenada. A abscissa é a abscissa de um ponto qualquer da curva, sempre expressa em número de estacas, e a ordenada, o Y, vai ser a ordenada de um ponto qualquer da curva, correspondendo à distância paralela ao eixo Y, o nosso eixo Y está aqui, entre o eixo X e o ponto da curva. R é o raio da curva parabólica no eixo. E vai ser a ordenada máxima, que é a distância vertical entre o P e V, que é essa interseção, e a curva, que também é chamada de flecha máxima, ok? I1 e I2. I1 vai ser a primeira inclinação do primeiro trecho. Então, a inclinação do primeiro trecho de inclinação constante a ser concordada através de uma curva vertical. Ela vai ser sempre expressa em porcentagem, sendo então considerada positiva quando for rampa e negativa quando for contra-rampa. Ou seja, positiva em aclive, subida, e negativa em declive ou descida. I1 é a primeira inclinação e 2 a segunda inclinação, que é a inclinação do segundo trecho de inclinação constante. Também expresso em porcentagem positiva ou porcentagem negativa. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma definição, e eu vou voltar naquela figura do perfil. A gente vai ter uma definição de curva côncava e de curva convexa, tá? Então, a diferença das inclinações, quando essa diferença entre a primeira inclinação e a segunda inclinação for negativa,
a gente vai ter uma curva côncava, ou seja, a nossa concavidade vai estar voltada para baixo, é uma depressão. As depressões vão ocorrer, as curvas côncavas vão ocorrer quando a gente tem uma descida e logo depois uma subida. A curva convexa, com a concavidade voltada para cima, ela também é chamada de lombada. Ou seja, a diferença entre a primeira inclinação e a segunda inclinação vai ser positiva. Uma curva convexa, ela é caracterizada, então, por, primeiramente, uma subida, um aclive, e depois uma descida. Então, aqui a gente tem curva côncava ou depressão e curva convexa ou lombada. Ótimo. E, por fim, a gente também vai ter uma sequência de procedimento de projeto, né? Da mesma forma que temos para curvas horizontais. Essa sequência, então, pessoal, ela se dá da seguinte forma, basicamente, né? Quem tiver mais interesse nessa área de projeto geométrico, venha falar comigo, que eu disponibilizo todos os materiais pertinentes para que vocês consigam desenvolver os estudos, estudar com mais precisão essa parte de projeto geométrico, tá? Porque, infelizmente, a gente não tem tempo de abordar com tanta precisão. Então, a sequência de procedimento de projeto, ela se inicia com o cálculo das diferenças algébricas das inclinações. Então, conhecidas as inclinações constantes dos alinhamentos, a gente calcula essa diferença. Essa diferença, ela vai determinar o tipo de curva, a gente vai determinar se essa curva ela vai ser côncava ou se ela vai ser convexa. Depois que a gente determinou se a curva é côncava ou convexa, a gente determina o comprimento mínimo da parábola em função da distância de visibilidade e do ajuste. A gente vai ter fórmulas diferentes para a curva côncava e para a curva convexa, tá? Não vou entrar no detalhamento de formulação. Depois da definição do comprimento mínimo da parábola, a gente tem a definição de um elemento inicial de cálculo com base nas condições estabelecidas no projeto ou simplesmente arbitrando valores. O próximo passo vai ser o cálculo dos demais elementos, né? Do comprimento da curva, da deflexão máxima, do raio. Se for necessário, a gente efetua verificações e ajustes desses elementos, e aí esses ajustes eles vão ser determinados por raio mínimo, raio máximo, por valores mínimos e máximos, que, caso esteja fora dessa limitação, a gente tem que fazer novas iterações aí, por tentativa e erro, para ajustar os valores dentro do padrão estabelecido. A gente também vai denominar lá a expressão da parábola, calcular os valores de y para cada valor de x, para que a gente consiga ter depois os estaqueamentos. E, por fim, partindo de uma estaca com cota conhecida, a gente vai determinar a cota das estacas dos pontos da curva, tá? E, para isso, determinadas as cotas dos trechos retos, a gente aplica as ordenadas y calculadas observando a concavidade das curvas. Então, a gente vai ter cálculos específicos para determinar aí as abscissas e as ordenadas, para que a gente tenha um estaqueamento correto. Além desse tipo de cálculo, a gente também vai calcular, dentro dessas curvas, o que a gente chamou lá de superelevação e também a superlargura. E aí são cálculos bem extensos e tabelados, né? Na prática, esses cálculos, eles são feitos todos pelo Civil 3D, então a gente não precisa ficar calculando isso na mão. O próprio Civil 3D, a partir do momento que a gente tem uma topografia adequada do terreno e que a gente insere a diretriz da nossa via lá no Civil 3D, ele já vai dar as curvas, as melhores curvas de concordância horizontal, de concordância vertical,
e também o que a gente chama de diagrama de Brickner, que vai ser o nosso projeto de terraplenagem, né? As seções de corte e aterro que são necessárias, ok? Então, por isso que eu também não vou entrar em muito detalhamento de cálculo, porque a gente tem software que faz isso. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? É bem mais teórico do que a aula passada, mas é o necessário para a gente finalizar os nossos estudos de projeto geométrico. E aí, na próxima aula, a gente vai partir para os estudos de pavimentação propriamente dita. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma curiosidade? Professora, que dia que começa as férias já? Meu Deus! Já vamos ver. Vamos descobrir aqui. Campos Fazenda Rio Grande. A semana de avaliações de vocês, ó, vai ser do dia 22 ao dia 28 de abril. A outra semana de provas vai ser do dia 14 ao dia 18 de junho. Aí a gente tem as provas substitutivas. O encerramento do semestre vai ser dia 9 de julho, tá? Então, quem não pegar final, não peguem final. A partir do dia 9 de julho, vocês estão em férias. Beleza, então, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tenham um ótimo restante de semana. Não abaixem a guarda, né? A situação está complicada aí. Mas logo tudo isso passa e a gente consegue se ver presencialmente. Beleza? Boa noite e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Valeu. Boa noite.